Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de mim, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem prazer na palavra e no conhecimento do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é comparado como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. O justo trilha caminho reto e anda na lei do Senhor, não pratica a iniquidade. Ele diz: Oxalá que sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os estatutos do Senhor. Eu tenho um climatizador aí. Mesmo na vida de Jó, esse procura respostas com o Senhor e as encontra, quando observa segundo a sua palavra e a busca de todo o coração, procurando escondê-la no coração para não pecar contra Deus. O homem e a mulher devem regozijar no caminho que a palavra observa. Meditarem nela, além de deleitar-se e nunca esquecer dela um instante sequer. Com a sua boca, o homem declara a ordenança que o Senhor lhe determina. O injusto é assim. Isto é comparado com a moinha que o vento espalha, além do seu caminho que conduz à ruína. Ele não subsistirá no dia do juízo, e nem na congregação dos justos. Tanto o ímpio como o justo podem reconhecer que o único caminho que conduz o homem a Deus é o próprio Cristo. Este Jesus está vivo e, através do Espírito Santo, convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, a fim de tirar e salvar este homem do lodo, pegando-o em sua mão e levando-o para ser uma nova criatura. Este Jesus que hoje é Salvador, um dia virá num momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta de Deus, porque essa trombeta soará, e os mortos, salvos através dela, serão ressuscitados, incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, perseverando até aquele dia, seremos transformados, porque é necessário que este nosso corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte, a vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Neste dia, Jesus, que é advogado e salvador do homem, virá como juiz e vai julgar todas as grandes e pequenas, pobres e ricos, negros e brancos, e vai chamar a todos para uma prestação de contas, na qual todos serão julgados segundo as suas obras, e receberão galardão ou condenação, segundo o que fizeram neste povo durante o tempo em que viveu aqui neste mundo. No dia do julgamento, todos os povos, querendo ou não, confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, que está nos céus. Após o arrebatamento da igreja, será instalado nos céus o tribunal de Cristo, e serão chamados todos os salvos que ressuscitaram e os que foram transformados por ocasião do arrebatamento, para receber os seus galardões. E ali, naquela hora, toda a obra realizada com este corpo que temos será aprovada como que pelo fogo, pois a obra daquele que permanecer receberá galardão. Este julgamento será da seguinte maneira:
tornou Deus a chamar o vosso para a prestação de contas perante o seu tribunal nos céus. Alessandra, Eis-me aqui, Senhor. o que tens para apresentar a mim? Senhor, eu fui ensinado pela tua palavra que quando meu corpo era mortal, eu era pecadora, mas procurei seguir a paz com todos e também me santificar, porque sem santificação eu perece. E ainda, procurei guardar o teu maior mandamento e andar com meus irmãos que o Senhor me concedeu. Pai, quando eu te recebi em minha vida, mudei completamente, passei a possuir os frutos do Espírito e procurei crucificar a carne, as vontades e as paixões. E também, Senhor, o teu mandamento eu guardei em meu coração, Pai. Visto que atentaste para a minha palavra, para a minha vontade, e guardaste verdadeiramente no seu coração, tenho prazer em ti, filha, entre para o gozo do seu Senhor. Tornou Deus a chamar o vosso para a prestação de contas. Miriam, Eis-me aqui, Senhor. o que tens para apresentar a mim? Senhor, sempre adorei te servir. Isso é o meu maior prazer. Então, Senhor, procurei os teus talentos e o Senhor me deu. E eu com eles produzi muitos frutos para a tua obra. Senhor, os teus talentos guardei como mordomo fiel e sempre louvando ao Senhor com meus irmãos. Senhor, fiz uso dos teus mandamentos, não por inveja nem por orgulho, mas sim para o uso da tua obra. Senhor, pelo pouco que me deste, fiz muito. Muito bem, serva boa e fiel. Coloquei-te na mão pouco, porque tu fizeste muito deste povo. Sofreu afrontas e zombarias por causa do meu nome, quando usava este talento. A minha alma tem prazer em ti. Entre para o gozo do seu Senhor. Enquanto o justo estiver passando pelo tribunal de Cristo nos céus, recebendo o galardão por ser vitorioso no meio das tribulações com Jesus, a terra estará passando pela maior tribulação de toda a história da humanidade. 7 anos de tormento, chamados de grande tribulação. Este é o tempo em que Deus estará derramando a sua ira contra a face da terra, principalmente contra o homem e o seu coração endurecido pelo pecado. Após passar a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, o aprisionamento do diabo, o milênio, o extermínio completo de Satanás pelo Senhor. Também haverá outro julgamento, agora não mais dos justos, mas sim dos ímpios, daqueles que não quiseram compromisso nenhum com o Senhor. Desde Adão até aquele tempo, e esse julgamento será chamado de juízo final, ou trono branco. A palavra de Deus diz o seguinte sobre esse juízo final: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, e em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os seus mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Neste dia, toda língua também confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará
perante ele, mesmo aquele que seja ateu, filósofo, ideologista, etc., a fim de todos hão de comparecer perante ele, e um por um será chamado por nome para a prestação de contas, onde será julgado por todas as suas obras, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, desde Adão até este tempo, e cada um será julgado pelas suas obras escritas no livro das obras. E todas essas pessoas receberão condenação e não galardão. Este julgamento será realizado da seguinte maneira. Eis-me aqui, Senhor. O que tens para apresentar a mim? Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu me enterrei, Pai, com ele no seu casamento. Poderia, Senhor, ter edificado vidas, ter salvo vidas, mas, Senhor, eu erguei, Pai, me perdoa, Senhor. Pai, vidas serão entregues a Ti, Pai, mas eu não quis enxergar, Pai, através de pessoas que pregavam, que cantavam, vidas seriam salvas, mas eu escondi o meu talento, Senhor. Por favor, Pai, perdoa-me, Senhor. Serva mais preciosa, sabia que sempre no meio e recolha no meu plano. Devia ter usado seu talento para conduzir outros, mas não fizeste. Portanto, tudo que tens será tirado e será lançado como servo inútil nas trevas exteriores. Havia branco e ranger de dentes. Eis-me aqui, Senhor. O que tens para apresentar a mim? Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Quando eu te conheci, eu fui meu pregador de sempre, deveria dar espírito e não fazer a vontade da carne. Mas eu nunca dei ouvido a isso, eu não queria despertar a minha juventude, Senhor. Mesmo dizendo que era crente da igreja todos os domingos, eu praticava a impureza. Sempre nas festas, bebendo, fumando, no meio da prostituição. Falando mal das pessoas, sentindo inveja de todos. Porque isso ninguém via. E eu achava que ninguém via, não tinha problema. Mas eu estou aqui, Senhor, arrependida. Misericórdia de mim. Tu foste magro, carregado na sua vida e desejo matar. Quantas vezes esperei o seu ajudador? E eu ria, mas a tarde sempre prevalecia em você. O meu emprego estava apagado, meu Deus. Minha alma não tem prazer no Senhor, e o seu nome não está escrito no livro da vida. Por isso, seja lançado no lado dos lados do fogo, ali o tormento é eterno. Eis-me aqui, Senhor. O que tens para apresentar a mim? Senhor, quando eu o conheci, aprendi que deveria ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E em teu nome, eu expulsei demônios, curei enfermos. Se bebesse algo mortífero, nenhum mal me faria. Se pisasse em serpentes e escorpiões à minha frente, e nada me pode acontecer. Assim o fiz
Senhor, está havendo algum engano. Porque eu estou sendo julgado com os ímpios. No meu conceito cristão, eu era o melhor da igreja. As pessoas me diziam que eu deveria dar mais valor às coisas do Senhor, mas eu fui melhor que o pastor. Porque eu estou sendo julgado com os ímpios. Você fez tudo isso, mas não deu glória para o povo. Você procurou aproveitar as situações e atrair a glória para o seu nome. Se orgulhou de ser um super espiritual. Meu nome foi envergonhado por causa de você. O seu egoísmo era maior acerca da sua vida. Você esqueceu que eu deveria. Perdoa-me, Senhor! Você tinha seus próprios desejos, seus próprios dogmas. Agora eu te digo: apartai-vos de mim, maldito. Perdoa-me, Senhor! Conheço. Você que praticou a iniquidade. Eu não quero ficar! No lago do fogo e enxofre. Eu não quero ficar! Você mesmo para este lugar. Para ele faz seu deleite. Para em tormento eterno. Perdoa-me, Senhor! E assim, todos, mas todos, grandes e pequenos foram chamados, nome por nome, e assim prestaram contas de suas vidas. E Deus os julgou, segundo as suas obras, e os lançou no lago de fogo. Após, para não ficar aqui nenhuma raiz e nem ramos do mundo passado, o Senhor determinou que a terra fosse passada pelo fogo, e assim aconteceu, para a purificação de toda ela, e os que estavam seguros com Cristo gozavam a eternidade após estes eventos. Meu querido amigo, você que não tem se preocupado com sua vida, ou você que já é cristão e não tem se preocupado com a sua vida aqui, ouça o que te digo. Coloque a sua vida na disposição de Deus, para que Ele te oriente e você possa comparecer, não perante o trono branco para ser condenado com os ímpios, mas sim perante o tribunal de Cristo nos céus, após o arrebatamento, para receber galardão, por você ter sido um grande vencedor. Que Deus te abençoe.